Aufiloporíferos pertencem às esponjas do mar e às esponjas dulcícolas, ou de água doce. Os poríferos são os primeiros animais. Correspondem às esponjas marinhas e dulcícolas, ou seja, aquelas que vivem na água doce. Apresentam ainda tecidos rudimentares. Por esse motivo, não possuem órgãos e não possuem sistemas. Todas as suas funções fisiológicas são desempenhadas por células, entre elas os coanócitos, que movimentam a água e fazem a captura e digestão inicial dos alimentos. Já os amebócitos fazem a digestão final e, como ficam altamente concentrados, distribuem pela mesogleia por difusão os nutrientes já digeridos. Eis a esponja com seus tipos celulares. Todas essas células vão receber os nutrientes da mesogleia, caso elas estejam com uma concentração menor do que a concentração de nutrientes na própria mesogleia. Note uma abertura superior chamada ósculo, por onde a água sai. Sai após ter passado pelo átrio ou espongiocele. Este átrio ou espongiocele recebeu a água com nutrientes e oxigênio que entraram pelos porócitos da esponja. Os pinacócitos são células que realizam o revestimento externo da esponja. Os porócitos são células achatadas e enroladas que deram origem aos poros, pelos quais a água entrou na espongiocele ou átrio. Já as espículas, que podem ser observadas na imagem anterior, conferem uma espécie de esqueleto à esponja. Elas podem ser de sílica, elas podem ser calcárias ou elas podem ser feitas de uma proteína chamada espongina. Eis uma esponja, na qual podemos observar os poros e o ósculo, assim como o átrio ou espongiocele. Observe alguns animais, provavelmente poliquetas, que podem viver junto a essas esponjas ou a elas associados. Eles podem usar as esponjas como local de abrigo, reprodução ou mesmo de captura de alimento. Essa imagem mostra uma esponja com seu ósculo. Note também, no espaço da espongiocele, uma espécie de revestimento por coanócitos. Note que esta célula tem colarinho e tem flagelos. Esses flagelos movimentam a água, expulsando-a do átrio pelo ósculo para o exterior. Com isso, o volume de água diminui no interior da esponja, diminuindo a sua pressão interna. E mais água entra pelos poros, que também podem ser observados. Note, na parte inferior da imagem, quase ao centro, um poro bem destacado. Esta imagem também mostra os amebócitos e os outros tipos celulares da esponja. Esta célula amebócito é aquela que capturou o alimento enviado para a mesogleia pelos coanócitos, terminou a sua digestão e tornou-se altamente concentrada. Por difusão, os nutrientes vão para a mesogleia e, por difusão da mesogleia, podem passar para os demais tipos celulares da esponja, aqui apresentados, os coanócitos, porócitos, espículas, pinacócitos e até mesmo outros amebócitos que não estejam com alimento. Os amebócitos podem ser considerados as células-troncos da esponja, porque eles podem regenerar a esponja completamente. Esses amebócitos podem originar todos os outros tipos celulares. Além da função regeneração, os amebócitos podem dar origem às gônadas, lembrando que gônadas ou são testículos ou são ovários. Dos produtos das gônadas vai acontecer a reprodução sexuada, com a fecundação e a origem de uma larva, que vai depois fazer parte do plâncton. Outra função desses amebócitos é fazer a reprodução assexuada das esponjas, que pode ocorrer por brotamento, quando aglomerados de amebócitos vão originar gemas e essas vão originar os brotos da esponja,
que podem permanecer unidos às mesmas, ou formando colônias, ou podem se soltar, formando uma esponja independente. Outra forma de reprodução assexuada é a gemulação, uma espécie de encistamento dos amebócitos. Os amebócitos formam cistos que resistem aos períodos secos. Esses cistos recebem o nome de gêmulas, aqui nesse caso. Eles somente existem nas esponjas dulcícolas, ou seja, naquelas que vivem em água doce. Afinal, as esponjas do mar nunca vão precisar resistir a tempos secos, pelo fato do mar não secar. Esta imagem mostra a reprodução sexuada das esponjas. Note que os espermatozoides foram liberados pelos testículos e vão entrar pelos poros da esponja fêmea. Da fecundação surge um zigoto, que aos poucos origina uma larva. Esta larva planctônica nada livremente e posteriormente sofre invaginação. Note que após invaginar, ela sofre inversão. A parte aberta vira-se para baixo. Posteriormente, um novo ósculo vai se abrir nessa nova esponja. Esta imagem também mostra a reprodução sexuada da esponja. Note o espermatozoide entrando pelo poro do porócito, o desenvolvimento da anfiblástula, a larva, na parede da esponja. Esta larva vai sair pelo ósculo, posteriormente sofre invaginação, fixação e vai poder se tornar uma esponja adulta. Esta imagem ilustra a reprodução assexuada por brotamento. Este broto surgiu a partir de uma gema, um aglomerado de amebócitos. Este broto pode permanecer ligado à esponja, formando uma colônia, ou pode soltar-se dela, dando origem a uma nova esponja. Note os 3 tipos básicos de esponjas: ascon, sicon e leucon. As esponjas do tipo ascon apresentam o seu átrio ou espongiocele totalmente revestido por coanócitos. As esponjas do tipo sicon apresentam câmaras alongadas que vão receber a água com os nutrientes e plâncton que entram pelos porócitos. Essas câmaras são revestidas pelos coanócitos. Já as mais complexas do tipo leucon apresentam câmaras sucessivas, pelas quais a água passa, tornando praticamente impossível um plâncton de não ser capturado. Novamente, os 3 tipos básicos de esponjas. Observe a complexidade da esponja do tipo leucon, com as câmaras revestidas por coanócitos. No caso dessas esponjas, leucon, quando possuem espículas feitas da proteína macia espongina, essas esponjas podem ser utilizadas para banho. Atualmente não se faz mais isso, mas durante muito tempo elas já foram utilizadas para esta função.